Quero desejar aí boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a mais a esse encontro, a essa nossa aula, né? Virtual, ainda virtual. E queria só reforçar, né, algumas informações, lembrá-los que a presença de vocês na aula ela estará condicionado a responder a atividade, tá? Então, assim, respondeu a atividade, né, após, logicamente, a nossa conversa, a nossa discussão, a atividade vai ser liberada através do link, respondeu, a presença será contabilizada, tá? Reforçando também que a gente está dando sequência às aulas da apostila, né? Então, o curso ele vai transcorrendo aí normalmente a sua carga horária, tá? Então, para evitar que nesse período, né, a gente não sabe aí até quando estaremos com esse modelo, né, à distância, então, para que também vocês não venham ser prejudicados no alongamento das aulas do curso, né, da conclusão do curso, as aulas estarão sendo contabilizadas e a nossa disciplina, o nosso conteúdo estará aí seguindo a sequência da apostila. Tá bom, meninos, meninas? Beleza? Vou aqui só compartilhar. Certo, meninas. O assunto hoje, né, que a gente vai abordar, a gente está trabalhando a temática aí de aula 31, né, da apostila, tá? E a gente vai iniciar aí com esse assunto que é o adicional de insalubridade, né? Dando sequência aí das aulas que versam aí dentro da contabilidade, que versam aí voltado para a área de pessoal ou departamento pessoal. Então, dentro dos conteúdos voltados aí mais especificamente para a área de departamento pessoal, a gente vai estar falando aí sobre o adicional de insalubridade, tá? E a pergunta que eu faço é: o que vocês entendem por adicional de insalubridade? Vocês já ouviram falar desse termo, né? Adicional de insalubridade? O que nos remete? O que dá de entender por esse assunto? Alguém se habilita aí a fazer uma contribuição? Tipo, lugar perigoso que gera algum risco, posto de combustível, sei lá, uma empresa que, tipo, a Baterias Reais, bateria real que produz bateria na parte de fabricação lá. Certo, Letícia. Você Mesma coisa, assim. é? Eu sabia. Uhum. Então, gente, ó, insalubre, a gente entende por insalubre o local que ele, de certa forma, ele oferece risco à saúde humana, tá? Então, assim, existe legislação, existem leis e normas que regram o funcionamento de algumas atividades, vamos dizer assim, né, de trabalho, né? Então, assim, para que determinadas atividades elas sejam enquadradas como atividades insalubres, ela tem que ali atender, né, estar dentro de uma norma que especifica essa atividade. Então, quando a gente fala assim, de atividade insalubre, que é aquela atividade que oferece algum risco à saúde humana, a gente pode citar o exemplo, digamos, um hospital, né? Então, geralmente ali o pessoal que trabalha diretamente lidando com os pacientes, ou seja, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, né? Essas pessoas, elas estão de certa forma expostas no seu ambiente de trabalho a certos riscos, né? Elas estão ali lidando com pessoas, né? E por se tratar de um hospital, vamos dizer assim, que elas estão expostas a alguns tipos de risco. Um exemplo, riscos biológicos, vamos dizer assim, seria o quê?
exposição ali a vírus, a bactérias, né? Pessoas que podem estar acometidas de alguma doença infecto-contagiosa, né? Então, esses profissionais, eles, de certa forma, estão expostos a esse risco, né? Então, por estar expostos a esse risco, né, eles fazem jus ao adicional, é isso? Que é o quê? O adicional de insalubridade, né? É o adicional ali que visa minimizar ou compensar aquele profissional por aquela exposição àquele risco, né? Porque, de certa forma, aquela pessoa que trabalha num ambiente, digamos, a esse exemplo que eu coloquei, um ambiente hospitalar, ela está exposta a contrair algum tipo de enfermidade também, né? Então, vamos supor, um paciente ali que, de repente, ele está com uma tuberculose, né? Uma tuberculose. Então, esse profissional, a partir do momento que ele está ali atendendo aquele paciente, né? Ele pode, ainda assim, pode contrair também esse vírus, né? Uma tuberculose, né? Até por ser uma doença infecto-contagiosa, né? Beleza? Então, deu para esclarecer um pouco sobre o que seria essa questão do insalubre, né? Sim. O insalubre é esse ambiente que pode pôr risco à sua saúde, tá bom? Então, o que é que diz a nossa apostila, né? O adicional de insalubridade pode ser aplicado àquele profissional que presta serviço em atividades insalubres, ou seja, ao empregado exposto a circunstâncias que comprometam a sua saúde. Por existirem 3 graus de insalubridade, os adicionais sofrem variações, podendo ser de 10%, 20% e 40%. Ou seja, 10% a gente vai dizer que é uma exposição a um grau baixo, 20% a gente vai dizer que ele vai estar exposto a um grau médio e 40% a gente vai dizer que ele está exposto a um grau máximo. Tá? Mauro, como é que a gente vai saber que esse profissional, a que grau ele vai estar exposto, né? Essa é uma pergunta que de repente pode surgir por vocês. Né? Quem vai determinar qual grau aquele empregado vai estar exposto? Pessoal, como eu disse para vocês, toda empresa, né, aí vai ter aí algumas legislações que vão versar para determinadas atividades, vão estabelecer 2 documentos, né, que a gente vai chamar de PCMSO, né, que é o Programa de Saúde Ocupacional, né, e o PPRA, Programa de Risco Ambiental, né? O PCMSO, ele é elaborado por um médico do trabalho, tá? Um médico com habilitação em medicina do trabalho. Então, ele vai elaborar esse documento, né? Ele vai avaliar esse ambiente, tá? Ele vai chegar, ele vai mensurar, né? Através de algumas técnicas aí próprias dessa área, desse profissional, ele vai fazer algumas mensurações e análises desse ambiente, e a partir dessas análises e dessas mensurações, ele vai determinar qual o grau de exposição naquele ambiente, tá? Então, é isso que vai determinar esse grau, né? A partir desse profissional, médico do trabalho, ou engenheiro de segurança do trabalho, eles que são as pessoas habilitadas a fazer essas mensurações do ambiente de risco. E aí, através de laudo, né, através de um laudo, eles vão dizer qual o grau, né, se tem exposição ao risco, em primeiro lugar, né, se existe uma exposição a um determinado tipo de risco, e se houver essa exposição, ele vai dizer qual vai ser o grau de exposição, se vai ser um grau baixo, um grau médio ou um grau máximo. Beleza? O adicional, ele é calculado sobre o salário mínimo ou o salário profissional, independente do salário que se receba. É importante não confundir o adicional de insalubridade com o de periculosidade. Tá bom, pessoal?
Então, é importante a gente não confundir esses dois adicionais, reforçando que o adicional de insalubridade ele está voltado para compensar o trabalhador em relação ao risco de um ambiente insalubre, tá? Um ambiente que vai pôr em risco a saúde, né? Então, aquele ambiente que expõe, né, que expõe aquele profissional a determinados tipos de risco, né, à saúde, a esse trabalhador é garantido a percepção do adicional de insalubridade. Tá bom? A base de cálculo para o adicional de insalubridade. Há algumas discussões em relação a essa base de cálculo, né? Porque assim, a legislação, a CLT, ela coloca o salário mínimo, né? Agora, esse salário mínimo, o que é que se entende por salário mínimo? É aquele salário que é determinado pelo governo anualmente, né? Ou é aquele salário que é de uma determinada categoria, vamos dizer assim, né? Geralmente ali definido em acordo coletivo, convenção coletiva, ou sentença normativa. O que é que determina esse salário mínimo, né? Então, assim, algumas súmulas do TST, eu até botei ali, para quem não sabe o que é súmula, deixa eu só explicar aqui, ó. A súmula vinculante é um enunciado que procura sintetizar em frases objetivas precedentes jurisprudenciais julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, gente, súmula vinculante são aqueles julgados que já foram, né, pacificados lá no Tribunal Superior do Trabalho, né? E, digamos, os tribunais inferiores de primeira ou segunda instância, eles utilizam essas decisões que foram feitas lá no TST para balizar o entendimento, tá? Então, súmula é utilizada para balizar um entendimento ali no âmbito jurídico, tá bom? Então, digamos, essa questão de definir o que é o salário mínimo, ela foi objeto já de discussão dentro da esfera judicial, né? Dentro ali algumas reclamatórias trabalhistas, foi-se já questionado o que é que seria esse salário mínimo, né? Se é o salário mínimo determinado pelo governo, se é o salário mínimo, o piso salarial determinado ali por algum documento normativo do trabalho, né? Então, vamos ver aqui. A súmula 228 do TST, ela diz o quê? Adicional de insalubridade, né? A base de cálculo. O percentual do adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo de que cogita o artigo 76 da CLT, salvo as hipóteses previstas na súmula 17. Né? Então, no artigo 76 da CLT, a gente fala do salário mínimo vigente. Só que aí ele faz uma conexão ali com a súmula 17. O que é que diz a súmula 17 do TST? Adicional de insalubridade, né? O adicional devido ao empregado que persegue por força de lei, convenção coletiva ou sentença normativa, salário profissional, será sobre este calculado, no caso o adicional, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. A gente sabe que hoje o salário mínimo nacional é de R$ 1.045. Mas vamos supor que existe ali uma lei, uma convenção, vamos dizer assim, uma convenção coletiva, digamos, de um profissional que trabalha num hospital, né? Um técnico de enfermagem, um exemplo, né? O técnico de enfermagem, ele tem uma categoria própria, né? E ele tem um sindicato próprio que, né, periodicamente, firma ali uma convenção coletiva. E essa convenção coletiva, ela estabelece ali o piso mínimo salarial daquele profissional. Então, digamos, o técnico de enfermagem, o salário profissional dele é normatizado ali através de convenção coletiva de R$ 1.200, né? Esse é um exemplo. Então, assim, o salário mínimo nacional é de R$ 1.045, né?
mas o piso salarial da categoria, conforme convenção coletiva firmada, é de R$ 1.200, né? Perdão, gente. Então, quer dizer o quê? Que o adicional de insalubridade dele vai ser calculado sobre o piso da categoria, ou seja, de R$ 1.200. Por quê? Porque existe uma norma que estabelece esse piso salarial, no caso, uma convenção coletiva. Se não existisse isso, tá? Aí sim seria calculado sobre o salário mínimo nacional, ou seja, R$ 1.045. Meninos, tá entendido isso aí? Sim, Beleza? sim. Então, né? Ó, cessada a causa de insalubridade, deixa de ser obrigatório o pagamento do adicional, né? Artigo 194 da CLT. Assim como a eliminação da insalubridade pelo fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo, exclui a percepção do adicional respectivo, né? Súmula 80 do TST. O que é isso, gente? Então, digamos assim, deixa eu pensar aqui num exemplo. Na construção civil, né, na construção civil assim, bem grande, bruta mesmo, né, existe como é que eu posso dizer, um setor lá que alguns trabalhadores, um setor chamado de argamassa. Nesse setor de argamassa, geralmente, o que tem lá? Eles fabricam a argamassa que vai ser utilizada na obra. Essa argamassa, nesse setor, existe um forno, né, que exala muito calor, né? Ele gera um calor muito alto ali e também muita exposição de partículas, uma poeira muito forte, né? Isso naquele momento ali de preparação, naquele ambiente, existe essa exposição a esses fatores de risco, que é o quê? Partículas, né? Poeiras, né? O calor, né? Então, esses são alguns tipos de risco que naquele local existe, dá direito àquele trabalhador a receber um adicional de insalubridade, tá? Por conta daquela exposição, tá? Só que o que acontece? A legislação, ela diz que se o trabalhador ele deixar, né, de ficar exposto àquele risco, ou seja, digamos assim, vamos supor, aquele trabalhador ele tá ali, ele trabalha ali diretamente, né, na produção da argamassa e tal, todos os dias e tal, e de repente ele muda de função. Ele sai daquele setor que existe a exposição de risco e vai para algum outro setor que não existe, né? Então, o que acontece? Enquanto ele estava ali no setor que ele estava exposto àquele risco, ele tinha direito a receber aquele adicional de insalubridade. Depois que ele saiu e foi trabalhar em algum outro setor que não existe exposição a este risco, ele deixou de receber, ele perdeu o direito de receber aquele adicional, né? Isso é uma situação, né? Aí a gente diz assim, quando deixa de existir a exposição a esse agente que vem causar um risco à saúde dele. A outra situação seria qual? Esse mesmo trabalhador, se ele continuar, né, nesse setor, digamos, de argamassa ali exposto ao calor, exposto ali às partículas, porém, se a empresa fornecer EPIs, equipamentos de proteção individual, que venham minimizar a exposição a esse risco, né, ou quase anular, né, vamos dizer assim, ele também pode deixar de ter direito a receber esse adicional. Agora, logicamente, tudo isso tem que ser comprovado através de laudo. Então, vamos supor, o engenheiro foi lá no início, né, e constatou que existia exposição a esses riscos, né? Ele respirar a poeira, o calor, né, muito, muito forte, né? Então, tudo isso afeta a saúde dele. Aí, digamos, a empresa foi lá, identificou no mercado alguns EPIs que mitigam, que anulam, né, os efeitos desse risco e passa a fornecer esses EPIs ao trabalhador. Então, esse risco ele foi mitigado. Então, se for constatado que realmente aquele EPI ele tem um efeito naquele ambiente, isso também pode fazer com que seja cessada
a percepção do adicional de insalubridade numa situação dessa. Tá bom? Se o adicional for pago em caráter habitual, integrará a remuneração do empregado. Remuneração do empregado para o cálculo de outras verbas, como as férias, 13º, aviso prévio, FGTS, né, indenizações, entre outros. Ou seja, gente, o adicional de insalubridade, ele reflete, né, quando o empregado ele recebe habitualmente, ou seja, todo mês ele recebe, essa verba ela vai refletir também nas demais verbas, né? Ou seja, vai refletir sobre férias, vai refletir sobre 13º, vai servir de base ali para o FGTS, vai servir de base também para indenizações, entendeu? Então, ou seja, recebeu ali continuamente, né, habitualmente esse adicional, ela também vai servir de base para as outras verbas que venham ali surgir juntamente com o salário do empregado, tá bom? Um exemplo disso que a gente vai dar aqui é a questão do cálculo das horas extras, né? Ó, o cálculo das horas extras para empregados que percebem a insalubridade é feito considerando esta. Portanto, para calcular o valor da hora extra, é preciso incluir no adicional o adicional do salário, né? Então, a gente vai ter um exemplo, né? O empregado ele tem um salário de R$500, né? E recebe um adicional de insalubridade de 20% sobre o salário mínimo, tá? Nesse nosso exemplo, o salário mínimo é de R$415, tá? Então, essa, na verdade, vai ser a base do adicional de insalubridade. Veja bem, ele tem um salário de R$500, né? Porém, como aí nesse exemplo ele não diz se existe um salário normativo ou um piso salarial, ele vai considerar o salário mínimo vigente na época. Nesse exemplo, é de R$415, né? Em determinado mês, este empregado trabalhou 10 horas extras, né, a 50%. A base para o cálculo da hora de trabalho será o quê, gente? Será o salário do cidadão mais o adicional de insalubridade, né? Qual é o valor do adicional de insalubridade? No caso, o grau dele que é 20%, grau médio, vai ser 20%. Ou seja, 20% de R$415 vai dar quanto? Vai dar ali R$83. Então, a base de cálculo ali para as horas extras, nesse caso, será de R$583, né? Então, pega ali, ó, divide-se por 220, né? 583 dividido por 220. A hora normal desse trabalhador vai ser R$2,65. Tá? Acrescentado 50%, vai dar ali R$3,97. Então, isso é só um exemplo para vocês verem que o adicional de insalubridade ele vai refletir sobre a hora extra porventura trabalhada desse trabalhador. Bom? Então, ó, é importante sempre verificar o salário mínimo vigente, né, do ano para efetuar o cálculo do adicional de insalubridade, né? Então, sempre observar qual o salário mínimo vigente, tá, pessoal? Ó, a súmula 264 do TST diz: a remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrada das parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo ou convenção coletiva em sentença normativa, tá? Gente, as atividades insalubres, elas estão mencionadas na portaria 6.214, né? A NR15 e a NR7, né? E obedecem às normas especiais. São elas: exame médico a cada ano ou intervalos menores, a biografia ou teleoradiografia de tórax, sempre que o empregado estiver exposto a qualquer tipo de poeira ou outro agente que possa causar danos ao aparelho respiratório, proibição de trabalho no menor. O menor ele é proibido de trabalhar em ambientes insalubres, tá, pessoal? Licença prévia das autoridades competentes em matéria de medicina do trabalho para a realização de horas extras, existência de um lavatório para cada 10 trabalhadores, conforme a portaria 3.214, né?
E é isso aí. Então, esses são alguns requisitos para que se possa ter, que se possa ser autorizado o ambiente insalubre, né? Para que haja um ambiente insalubre. Beleza? Agora nós temos o adicional de periculosidade, né? Então, o que seria esse adicional de periculosidade, né? As atividades perigosas são aquelas que implicam contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado, né? Artigo 193 da CLT. O setor elétrico também apresenta periculosidade em algumas atividades, né? Artigo 1º da Lei 7369 de 85. E nas atividades do Decreto 93.412/86. O empregado que trabalha nestas atividades recebe um adicional de 30% sobre o salário básico, não incidindo sobre gratificações, prêmios ou participações de lucro, né? Isso não deve ser confundido com base para o adicional de insalubridade, que incide sobre o salário mínimo. Então, veja bem, gente, ó. O adicional de insalubridade, ele tem 3 graus, né? Grau baixo, médio e alto. O médio, 10%, o baixo, 10%, o médio, 20% e o alto, de 40%. O adicional de periculosidade, ele só é um percentual, e é 30%, tá? E esses 30%, ele é aplicado sobre o salário base do trabalhador. Veja bem que aqui ele não fala de salário mínimo ou piso salarial de categoria, né? Então, se o cidadão recebe um salário mínimo, é 30% daquele salário mínimo. Se ele recebe R$ 1.500 de salário, é 30% sobre os 1.500. Então, é sobre o salário base do trabalhador, tá bom? Estejam bem atentos a essa questão, tá? Adicional de insalubridade, ele é aplicado sobre o salário mínimo ou salário normativo, né? E o adicional de periculosidade, ele é aplicado sobre o salário base do trabalhador, né? E lembrando, adicional de periculosidade. O que é periculosidade, pessoal? São aqueles ambientes que expõem o trabalhador a perigo constante, né? Então, vamos supor, como a Fernanda deu aquele exemplo lá no início, né? Sobre o posto de gasolina, né? Por quê? Porque ali ele está exposto à explosão, né? Aquilo ali pegar fogo, explodir, né? Então, esse é o risco que ele está exposto. O pessoal que trabalha com eletricidade, né? Está exposto ali a levar um choque, né? E tal, essas coisas. Então, são situações de perigo, né? Então, por isso que fala periculosidade, exposto a perigo. Beleza? Deu para entender, pessoal, essa diferença, periculoso e insalubre? Sim. Beleza. Então, a gente tem um exemplo aí do cálculo do adicional de periculosidade, né? Então, vamos supor, um exemplo aí, um trabalhador que tem um salário de R$ 1.000, né? Então, ele vai ter um adicional de 30%, né? 30% de R$ 1.000, R$ 300. Logo, a remuneração dele no mês vai ser R$ 1.300, tá bom? Então, é 30% sobre o salário base dele, né? Nos casos dos eletricitários, o percentual é calculado sobre o salário efetivamente percebido e não somente o salário base, né? Quando o empregado trabalha em atividade insalubre e perigosa, deve optar por um ou por outro adicional. Então, gente, ó, digamos que um trabalhador está ali exposto aos 2 riscos, né? A riscos insalubres e a riscos periculosos. Então, ele vai escolher aquele que é, né, mais favorável para ele. Então, vamos supor que, de repente, ele está numa atividade que tem um risco insalubre lá baixo, ou seja, de 10%, e também tem um risco de perigo, tem o perigo, né? Então, qual que é mais vantajoso aí nesse caso? O adicional de insalubridade ou o adicional de periculosidade numa situação dessa? Periculosidade. Periculosidade, exatamente, né? Então, é mais vantajoso para ele receber o adicional de periculosidade, né? Mas nunca ele poderá receber os 2, tá? Se bem que há
né? Eu abro um parêntese. Apesar de, tipo, a legislação aí dizer que ele tem que optar por um ou por outro, que ele não pode receber os dois, já vi decisões de causas trabalhistas em que o juízo reconheceu o direito à percepção dos dois adicionais, né? Aí é essa discussão jurídica, né? Então, fica a cargo do médico ou engenheiro do trabalho, né, registrado no Ministério do Trabalho, a classificação e caracterização das atividades insalubres ou periculosas. Eliminando o risco, o empregado perderá o direito ao adicional, tá bom? Então, ó, tem que estar exposto, perdeu a exposição também, ele deixa de receber o adicional, tá? Ó, um fato importante a ser ressaltado é a proibição do trabalho de menor em atividades insalubres ou perigosas, tá? Então, gente, ó, menor, né, menor de 18 anos ali, o cidadão começou a trabalhar aos 16 anos, mas dos 16 até completar os 18, ele não pode trabalhar em ambientes insalubres ou em ambientes perigosos, tá? É proibido por lei, não pode, tá bom? E meninas, a nossa temática hoje é essa, né? Foi esses dois temas que foram utilizados aí para essa aula de hoje, tá? É o tema da nossa apostila da aula 31. Então, eu abro espaço agora para perguntas. Por gentileza, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma contribuição? Eu queria saber por que que fala ali que é 30% sobre o salário base e os eletricitários é sobre o salário efetivamente recebido. Qual que é a diferença dos É salários? porque o salário efetivamente recebido que ele coloca aí são com outros adicionais que ele possa ter, né? Ah, tá. Tipo, hora extras, coisas, calcula total. Exatamente, exatamente. Na verdade, isso acaba sendo igual insalubridade. O texto ele coloca, né? Mas acaba sendo a mesma coisa, né? Vai refletir o adicional de periculosidade, ele também vai refletir sobre hora extra, sobre férias, 13º, indenizações, ele também reflete sobre tudo isso. Ou seja, o texto só fez uma colocação que é a mesma daquela que a gente viu na insalubridade. É a mesma coisa. Alguma outra? Professor, essa porcentagem tipo, que recebe na periculosidade é 30%. Tá, então vamos lá. Então, a gente tá... Letícia, tu ia fazer uma pergunta, né? Eu ia pedir se essa porcentagem ali sobre o salário básico da periculosidade é só tipo esses 30% no caso fixo ou pode ocorrer alguma alteração? Não, é 30%, é fixo. Ele é diferente do insalubridade. Insalubridade tem 3 percentuais, né? 10, 20 e 40. O de periculosidade não, ele é 30%. Sempre vai ser 30%, ele não tem variação. Uhum. Então tá bom. Alguma outra pergunta, meninas? Acho que não. Fernanda, algum acréscimo? Acho que não. Letícia, esclarecida a dúvida? Sim. Então, ó, eu vou passar o link da nossa atividade, tá? Para vocês. E só reforçando, né? A presença ela vai ser considerada, né, a partir da resolução da atividade, tá, meninas? Então, ó, responde lá, manda direitinho para ser contabilizado como a presença. Certo? Certo. Alguém queria perguntar mais algo, tirar alguma dúvida? Não. Também não. Não, de boa. Então, ó, vou me despedir por aqui, tá? Espero que a aula de hoje tenha sido aí proveitosa para vocês e fico aguardando a resposta das atividades, tá bom? Ok. Tchau, gente. Tchau, tchau, uma boa noite e até a nossa próxima aula. Até, Tchau. tchau.